Bom dia, pessoal! Eu estou muito feliz nessa segunda aula. Eu espero que ontem vocês já tenham falado com o seu duplo, já tenham entrado em conexão. Não se preocupe se não passou nada para você ainda, se você não sentiu nada, tranquilo. Não cobre tanto, né? Não faça tantas cobranças. Mas eu estou muito feliz que você está aqui na minha segunda aula, né? Parabéns para vocês todos do grupo. Gente, como eu falei, eu pratico a Seitinoye desde 2011, tá? São 14 anos. Sou preletora de 2017 para cá. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, há 8 anos já sou preletora lá, tá? Sou voluntária, faço palestras, oriento as pessoas, né? E com bastante amor eu faço isso. Gente, agora, nesse livro, esse livro aqui é o livro dos jovens, dá uma olhada. Lindo, né? Ó, livro dos jovens, nova edição, tá? No capítulo 17, você que tem ele, ou pode ser até na outra versão, essa aqui é uma versão maravilhosa, capa dura, né? Os cavalinhos parece que estão correndo, conforme você faz assim, ó, os cavalinhos começam a correr, tá vendo? É bonitinho. É um livro fantástico. Livro dos jovens, autor Masaharu Taniguchi, tá? Da Seiichi no Ie. Compre esse livro se você não tem. Leia o capítulo 17, depois você vai ler o capítulo 1 até o final novamente. Primeiro começa pelo 17, depois você vai para o capítulo 1, para o prefácio. Combinado? Vou contar essa história aqui que vocês vão ficar, assim, maravilhados nessa segunda aula. Parabéns por você estar aqui comigo novamente. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, pronto. A história que eu vou te contar é de Nasmushi, tá? Quando Nasmushi completou 10 anos, sua mãe morreu, 2 anos depois morria também o seu pai, e Nasmushi ficou sozinho no mundo, pois não tinha irmãos nem parentes. Durante algum tempo, ele ficou sob a tutela de um amigo de seu pai falecido, tá? De seu falecido pai. O pai havia deixado uma herança considerável, mas todo o dinheiro acabou misteriosamente antes dele atingir a maioridade, os 18 anos. Meu Deus, né? A gente confia tanto num amigo, numa amiga e deixa, né, a herança do filho nas mãos daquela pessoa. E, infelizmente, antes dele ter 18 anos, aquela herança que o pai havia deixado nas mãos desse amigo, desse tutor, né, que era o tutor do Nasmushi, já havia desaparecido. Ou seja, ele torrou tudo, né? Na linguagem mais simples, ele acabou com a herança do jovem, do menino. Mas todo o dinheiro acabou misteriosamente antes dele atingir a maioridade. Muitos anos mais tarde, Nasmushi compreendeu que o seu tutor usurpava o dinheiro, traindo a confiança de seu pai, que seu pai lhe havia depositado. Nasmushi não conta em sua biografia o que aconteceu no período de sua vida compreendido entre os 13 e 23 anos. Aos 23 anos, ele foi para Boston e empregou-se numa fábrica de pipas. Quando havia no porto algum barco necessitando de conserto, ele arranjava um bico e ia ajudar nos serviços de reparo. Pouco depois, a sorte começou a lhe sorrir. Foi progredindo cada vez mais. E aos 17 anos tornou-se proprietário do estaleiro onde antes trabalhava como empregado. Mas a sorte é como um cavalo preguiçoso. Não corre se não lhe dermos chicotadas. Não devemos mimá-la. Referindo-se a isso, Nasmushi anotou em itálico a segunda lição. A sorte é inconstante e fugidia. Somente com firmeza podemos mantê-la. Se a tratarmos com demasiada complacência, a sorte acabará fugindo em busca de alguém que tenha caráter mais firme. No meu entender, esse pensamento é contrário em relação a todas as mulheres que conheço. Ele havia aprendido isso pela sua própria experiência. Ele havia aprendido, né,
toda essa lição e parece que ele próprio mimou demais a sua sorte e perdeu o controle sobre ela, pois quando tudo ia bem, de repente a sorte o abandonou. Um incêndio destruiu completamente o estaleiro e ele ficou falido. Para poder saldar as enormes dívidas e reconstruir o estaleiro, ele recorreu aos amigos e conhecidos pedindo empréstimos. Mas tudo foi em vão. Em pouco tempo ele perdeu tudo o que tinha. E além disso foi condenado à prisão por causa de seus débitos. E se ele tivesse mantido a calma e o autocontrole, talvez pudesse ter encontrado algum meio de resolver a situação. Mas o seu temperamento, afoito e estourado, acabou por levá-lo à cadeia. Ele foi preso, gente. Quando saiu de lá após cumprir a pena de 1 ano, ele já não era mais o mesmo jovem alegre, cheio de sonhos e autoconfiante. Rememorando essa fase de sua vida, ele diz assim: nesta vida existem muitos caminhos, mas a maioria nos leva para baixo. Esses caminhos descendentes podem ter declives bruscos ou suaves, mas invariavelmente nos conduzem ao fracasso. O fracasso, porém, do afrouxamento da vida. Fracassam somente aqueles cuja existência parece ser mera caminhada para o túmulo. Para aqueles que vivem intensamente, não existem fracassos. Com a mudança do rumo, o mesmo caminho que conduz para cima pode também conduzir para baixo. E mais, há caminhos com declive pouco acentuado, os quais, embora continuam trajetos mais longos, são mais seguros e adequados. Nós temos essa terrível mania de querer atalhos. Ai, por aqui é mais fácil. Ai, por aqui é mais rápido. Não queira atalhos. Esse é o conselho de uma pessoa que viveu quase 100 anos e deixou um livro maravilhoso escrito. Na verdade, ele deixou uma tese sobre o duplo. Hoje eu compreendo isso também. Ao sair da cadeia, as posses materiais de Nasmush resumiam-se em roupas do corpo, já velhas e rasgadas, e uma bengala que não valia nada. Porém, ele possuía algo muito importante, grande habilidade como marceneiro. Graças a ela, conseguiu um emprego numa marcenaria sob excelentes condições salariais. Mas ele, que já fora um homem bem-sucedido na vida, não se sentia satisfeito com isso. Nós nunca estamos satisfeitos, né? Sempre queremos mais. Nasmuth não foge à regra. Para esquecer sua frustração e também para fugir das lembranças desagradáveis, começou a beber. Todas as noites ia aos botequins para tomar uns tragos. Não que bebesse até cair, tá? O que ele fazia era beber até se sentir meio alto, como dizem, né? Meio leve. Então ria à toa, cantava, falava bobagens, numa roda de elementos cujas reputações não eram nada boas. Ele considerava isso como seu único divertimento. Pela observação feita em sua biografia, podemos saber quão prejudicial foi a influência que ele recebeu desses maus amigos. Ele anota como segue a 4ª lição. É preciso buscar a companhia de pessoas sérias e esforçadas. Se você viver no meio de um bando de vagabundos, eles acabarão por sugar toda a sua energia. Pessoas ocupadas, pessoas que trabalham, que estudam, que sempre estão em busca de evolução, de evoluir. Nasmush ia ao botequim todos os dias, ao barzinho, né? Sem que seu empregador desconfiasse. Ele sentia até certo prazer em trair a confiança nele depositada. Gente, ele sentia prazer de estar enganando seu patrão. Mas um dia sua vida desregrada foi descoberta e ele acabou sendo despedido. Daí em diante começou a sua rápida decadência. Como alguém que começou a descer correndo a encosta íngreme de uma montanha, não conseguia parar.
por mais que quisesse. Quanto mais se aproximava do fundo, mais rápida se tornava a sua queda, e acabou tornando-se um miserável vagabundo morador de ruas. Morava nas ruas. Referindo-se a essa triste fase da sua vida, Nasmush escreve: os vagabundos e os leprosos têm em comum o fato de despertar aversão nas pessoas. Todavia, existe uma diferença fundamental entre eles. Enquanto os leprosos são pessoas realmente doentes, os vagabundos são pessoas sadias de corpo. O seu aspecto deplorável nada mais é que o resultado de sua atitude mental errônea. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas pode ser resultado das suas atitudes errôneas do passado, tá bom? Não se preocupe, nós vamos conseguir mudar isso. Você vai conseguir, eu acredito, por isso que eu estou dando essas aulas, para te ensinar uma coisa muito simples e que lá na frente você vai agradecer ao universo por esse presente, agradecer a mim, né, que estou passando para você essas lições, e porque a gratidão ela cabe em todos os meios. Pessoal, então ele já havia tomado muitas decisões erradas, né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Muitas decisões erradas. Então, é isso que ele está passando para nós. Ele se tornou alguém deplorável, não tomava banho, fedia, né? Virou um pedinte na rua, né? Como dizem. Então, os leprosos, ele fala, não, eles são doentes. É por isso que as pessoas têm que entender. Quando está doente, que não tem condições de trabalhar, é uma coisa. Mas quando você está saudável no seu corpo físico e não trabalha, isso se torna uma vagabundagem, né? Se torna um vagabundo, tá? Isso é bem diferente. Deus, ele nos deu tesouros para todos nós, talentos, né? A Bíblia conta uma alegoria que Deus deu talentos. Uns cozinham bem, outros fazem faxina muito bem, outros trabalham solo, outros são engenheiros, são advogados, senhoras donas de casa, né? Mães de família, pessoas bem-sucedidas. Deus deu talento para todo mundo. Costurar, cozinhar, dirigir, gerenciar um hotel, gerenciar um supermercado. Deus deu talento para todos, tá? E é isso que ele está falando para a gente saber discernir quem são os leprosos, realmente os necessitados, e quem são aquelas pessoas que estão sugando, achando que os outros são obrigados a lhes sustentarem. Enquanto tiverem pessoas sustentando eles, eles não vão procurar uma melhora na sua vida. Foi então, né, que foi dado também a ele a quinta lição. Nasmush sentia-se banido do mundo, tá? Sentia-se banido do mundo e afundado cada vez mais nesse abismo tenebroso. Foi então que lhe foi dada a quinta lição. Não é possível apresentar essa lição em poucas palavras. Só é possível apresentá-la por meio da narração dos fatos. Foi numa noite muito fria, após perambular pela cidade, Nasmush foi parar nos fundos da fábrica de pipas, onde havia trabalhado outrora. Para se proteger do frio, enfiou-se num monte de aparas de madeira e adormeceu. De repente acordou e viu um homem fazendo fogueira a pequena distância dele. Pela claridade da fogueira, Nasmush pôde ver que o homem era um homem de aspecto muito sadio, de corpo robusto e faces coradas. Desejando aquecer-se, Nasmush aproximou-se da fogueira. O homem que estava sentado num banquinho olhou para Nasmush e indicou-lhe um outro banquinho. Mostrou, ó, ali tem outro banquinho. Sem dizer uma palavra, Nasmush sentou-se também em silêncio. Quando seu corpo começou a esquentar, Nasmush sentiu inexplicavelmente envergonhado. Ele se sentiu envergonhado. Então, dessa vez acordou de verdade.
Acordou. Ele estava dormindo, gente, acordou. A partir desse momento, o estranho homem passou a estar sempre ao lado de Nasmush, aonde quer que ele fosse. A sua imagem era invisível aos outros, tá? Só o Nasmush via. Mas para Nasmush, o homem se apresentava nítido como uma personagem real. Esse homem era muito parecido com Nasmush, mas ao mesmo tempo era muito diferente. Sua testa não era mais ampla do que a de Nasmush, mas era arredondada e bem desenvolvida. Seus olhos eram alegres e brilhantes e denotavam otimismo, determinação e entusiasmo. Seus lábios, suas faces, enfim, todo o seu semblante demonstrava um caráter decidido, com grande poder de liderança. Diante dele, Nasmush sentia-se tomado de um inexplicável temor e tremia nervosamente. No entanto, não conseguia deixar de segui-lo aonde quer que ele fosse. Certo dia, o homem entrou num prédio onde se localizava uma firma que Nasmush vinha tentando visitar. Havia já algum tempo. Nasmush não teve coragem de segui-lo, ficou esperando na porta do prédio. Sabia que o outro ia visitar o escritório de uma firma onde outrora ele, Nasmush, mantivera transações comerciais. Depois que caíra na miséria, ele rondara várias vezes aquele prédio, pensando em procurar o antigo dono, né? O antigo proprietário desse prédio. Antigo cliente, né? Para ele prestar serviço. Porém, nunca tivera coragem de entrar. Mas o outro personagem entrou radiante, sem titubear, e reapareceu depois de algum tempo. Também dessa vez, Nasmush ficou esperando na porta, até o outro reaparecer. Gente, esse outro é o seu duplo, era o duplo que eu falei ontem para vocês, estou falando hoje de novo na segunda aula. Era o duplo de Nasmush. Nasmush se tornou um mendigo, morador de rua, mas ainda existia o seu duplo, bem-sucedido, vivendo uma outra realidade. E novamente percorreram juntos a cidade, tá? Percorreram a cidade novamente e, de repente, Nasmush criou coragem para falar com o estranho personagem. Quem é você? Eu sou o que sou. Sou aquele que vive aqui. Sou aquele que você foi outrora. Por que você está hesitando? Sou a pessoa que você era antes. Mas você me abandonou e arranjou outras companhias, outros companheiros. Sou aquele que você abandonou. Sou o próprio homem criado à imagem de Deus. Outrora esse corpo seu me pertencia. Eu habitava seu corpo juntamente com você, mas nosso relacionamento não era harmonioso. Não conseguimos nos identificar. Você era mesquinho e foi se tornando cada vez mais egoísta. Não suportei mais conviver com você e abandonei esse corpo. Em todo homem existe o eu positivo e o eu negativo. Esse personagem falava para ele. E prevalece aquele a quem o homem dá maior atenção. Olha que lindo, gente. Dá maior atenção. Eu sou o eu positivo. Você é o eu negativo. Eu possuo todas as coisas, mas você não possui nada. Na verdade, esse corpo, onde antes morávamos juntos, pertence a mim. Mas agora ele está tão sujo, tão feio. Eu não suportaria viver mais nele outra vez. A não ser que você o purifique. Se você o tornar limpo, eliminando todas as impurezas, eu voltarei a viver nele. Por que você me segue o tempo todo? Não sou eu que está seguindo você, você é que está me seguindo. Durante algum tempo você conseguiu viver sem mim, mas depois começou a trilhar o caminho da decadência. O que espera no fim desse caminho é a morte, e você já está bem próxima do fim. É preciso que você purifique urgentemente a nossa morada, para que eu possa entrar nela.
Purifique a sua morada, limpe-a do topo da cabeça até o interior da mente. Então voltarei a morar nela. Ouça bem, disse o outro, curvando-se sobre Nasmush, que ficou prostrado no chão, imóvel como um cadáver. Com uma voz solene, com uma voz muito solene, o homem continuou. O homem positivo, isto é, aquele em quem há apenas o eu positivo, consegue realizar todas as coisas. O mundo todo lhe pertence. Ele nada teme. Nenhum obstáculo consegue retê-lo. Ele é aquele que comanda. À sua aproximação, os oponentes fogem rapidamente. Ele tem a força capaz de remover montanhas e fechar vales. Aonde quer que ele vá, o caminho à sua frente se torna plano. Nasmush ouviu tudo isso perfeitamente consciente. Tenho certeza de que isso não é um sonho, pensou ele. Depois adormeceu de novo, entre os montículos de aparas de madeira. Quando acordou, o mundo lhe parecia completamente diferente. O sol parecia mais brilhante, o gorjeio dos passarinhos parecia muito mais alegre do que antes. Eu vou parar por aqui, tá bom? Para não ficar muito extensa. E é bom para criar uma certa curiosidade em você. Eu termino amanhã essa história. Mas dá para entender que ele estava falando com o seu duplo? Dá, né? Nasmush falava com o seu duplo e não com uma miragem. Esse duplo pode ser esse eu positivo que está dentro de você e que você, de tanto olhar para os fenômenos falsos, para essas catástrofes, guerras, doença, terremoto, tanta coisa horríveis que passam para nós, principalmente através da televisão, pode ser que você tenha deixado o seu eu positivo de lado e esteja acreditando realmente no eu negativo. Ah, eu sou doente, eu vou morrer doente, não vou conseguir andar nunca mais, eu sou pobre mesmo, miserável, não tenho dinheiro, não tenho comida, Não, isso é seu eu negativo. O seu duplo é o seu eu positivo. Quando isso veio para mim, gente, eu falei, meu Deus, eu sei onde encontrar o duplo. E vim correndo ler esse capítulo 17 do livro dos jovens, do autor Masaharu Taniguchi. Depois eu vou deixar aqui no livro, no grupo também, tá? Gratidão, e precisa também ser tudo dentro da ordem, né? Essa história não é minha, tá? É o mestre Masaharu Taniguchi que deixou escrito no livro dos jovens para todos os praticantes da Seicho no Ie, do Brasil e do mundo. Bom, deixa eu ver aqui onde que nós vamos. Então, o duplo, gente, ele pode ser considerado também a nossa essência mais pura. Dormir bem de 6 a 8 horas é fundamental. Lembra que eu falei ontem para vocês? O último pensamento deve ser com o seu duplo, que é você mesmo. O duplo é o mais próximo da fonte criadora, é o mais próximo de Deus, de Buda, assim se você preferir. A posição do duplo não é ficar parado, tá? Seu duplo, gente, ele não fica parado, esperando. Não, ele está sempre em movimento, tá? Então, ele não é fixo, quero tirar essa dúvida, né? Ele não é fixo, tá? Ele já conhece, né? Por onde ir, por onde passar. Então, o seu duplo é aquela pessoa que é aquele ser de luz, que está comigo, o meu ser de luz, o meu duplo, que está com você, o seu ser de luz. Desde o nosso nascimento, ou no bem ou no mal, ou se você está leve, ou você está cansado, ou você é bem-sucedido, ou você é um fracassado, ele não te deixa. Só que muitas vezes ele fica observando até você pedir ajuda, começar a dar atenção para ele de novo. Combinado? Quero que você anota no caderninho, tá? Escreva como você está se sentindo, né? Hoje à noite você vai fazer a prática novamente, tá? E você vai começar amanhã de manhã escrevendo o sonho, se existiu algum insight, se você acordou leve, se você está tranquilo, se você está mais confiante. Nossa, eu estava tão desesperado em referente a uma questão, eu estava tão desesperada, achando que essa razão, esse meu, né,
sofrimento não teria solução, eu estou mais confiante. Eu acho que terá solução mesmo. Eu tenho certeza que eu vou achar a solução junto com o meu duplo. É isso que eu quero que você escreva no caderninho, tá bom? Seu duplo te ajuda como trazer a melhor solução para os seus problemas, para os seus assuntos, tá? Existem vários corpos, né? E nós temos o corpo etérico. Lembra que nós temos o corpo etérico? O corpo etérico, nós temos 5 corpos, na verdade, tá? Vou dar um breve resumo. O físico, o etérico, que é uma bolha que nos protege, nos deixa mais protegidos. Depois nós temos, para não cair tudo no nosso campo energético, não vir tudo sobre nós temos o corpo etéreo, tá? Depois nós temos o astral, é aquele que sai, que viaja, que contacta, que faz negócios, que vai ver os parentes, os familiares, vai ver o amor da vida dele. Esse é o seu corpo astral. Depois nós temos o corpo espiritual, tá? Onde nós assimilamos essas aulas. É necessário, gente, se você não tem uma religião, vá atrás, vá praticar uma religião, uma filosofia, vai procurar alguma coisa. A Terra é só uma escola, é passageira, você logo estará saindo daqui, logo não, né? Espero que daqui 100 anos, mas assim, que você possa sair daqui preparado, mais evoluído, mais preparado, tá? A Terra não é definitiva. Não é sua última morada. Na verdade, nós passamos nessa escola e depois nós voltamos para a nossa verdadeira morada, tá bom? E aí, por isso, os 5 corpos. E o 5º corpo, que está lá no nosso núcleo, é o nosso eu verdadeiro, é o nosso eu criado à imagem e semelhança de Deus, é o nosso duplo. O eu verdadeiro que a Seitianoye prega. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, que os evangélicos pregam, é o duplo seu. É o seu duplo, é o meu duplo. Olha que incrível! Maravilhoso passar isso para vocês. Estou muito feliz. Então, será melhor para você e para mim, tá? Se você estiver com um problema grave, se conecta com ele, com o seu duplo. Ele te mostrará de forma suave qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão, qual é a melhor direção para você seguir. O duplo é essa consciência que transita entre os tempos. E ele te responde, gente, ele transita em todos os tempos, passado, presente, futuro, novas dimensões. Gente, hoje nós falamos até sobre câmara. Quando você está doente, você é mandado, você vai para um outro estágio. Quando você dorme, você vai para a câmara para restaurar sua saúde, para curar doenças, sem remédio, sem medicação, sem medicamentos, gente. Hoje temos os irmãos arcturianos. Eu não vou entrar nesse detalhe porque muitas vezes tem pessoas que ainda são leigas no assunto, tá? Mas nós temos nossos irmãos arcturianos nos auxiliando, maravilhosos. Temos as câmaras, vamos lá, tratamos os nossos corpos, as energias que estão fora de controle. É maravilhoso estar nessa época. E você está, faça diferente, tá bom? Então, o duplo é essa consciência que transita em todos os tempos, em todas as dimensões, em todas as energias, em todas as frequências. Ele te responde, segue por essa direção ou não vá por esse caminho. Muitas vezes você pode achar que é sua intuição, mas é o seu duplo também te orientando. Isso é muito rápido, tá? Ele anda na velocidade da luz, como eu disse ontem. Na verdade, ele vive limpando dos nossos caminhos todas as nossas besteiras, nossos erros, nossas possibilidades erradas que nós cometemos, todas as nossas, pensa o que você quiser que nós cometemos de errado, ele vem limpando. O nosso duplo é aquele que passa limpando para dar uma amenizada, para você se curar, para você se transformar, para você levar uma vida mais tranquila. E quando você se funde com ele, é você mesmo e ele vivendo a mesma experiência, tá? Na prática, você só precisa confiar que ele está trazendo somente informações positivas, que nos levam diretamente ao nosso objetivo ou ao nosso desejo, através de ideias ou insights que chegam até nós.
Nós vamos parar por aqui, já vai dar meia hora, né? Vou deixar aqui novamente, né, mais alguns no grupo, tá? Vou soltar no grupo para vocês a oração, a prática. Se tiver mais alguma coisa para passar, eu vou passar para vocês fazerem à noite, sempre à noite, durante o dia, tá? Não precisa ficar torturando o seu duplo durante o dia. Viva a sua vida normal. Quando for à noite, na sua cama, no seu quarto, você conversa com ele, tá bom? Aí você entra em contato com o seu duplo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, porque tem sido assim maravilhoso, tá? Existe um outro eu de vocês, de mim, vivendo saudável, próspero financeiramente, com a vida toda organizada. Então entendo que para cada um de vocês existe um duplo, uma cópia, ou outro de vocês no futuro em forma de luz. Ou uma outra consciência, mas é você mesmo, tá? Sou eu mesma. Outra consciência. Esse seu corpo de luz trabalha na órbita, ele consegue transitar entre as frequências de tempos, buscando infinitas possibilidades para soluções dos seus problemas. Então esse ser vem te contar qual é a melhor solução, qual o melhor caminho, qual será a sua melhor decisão para resolver esses pepinos que nós plantamos, esses erros que nós mesmos cometemos. Seja nesta vida, seja em vidas passadas, anteriores, tudo é fruto da nossa semeadura, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, dependendo do seu planto amor, eu colho amor. Se eu planto guerra, eu colho guerra. Fui eu que plantei, fui eu que semeei essas sementes. Precisa limpar essas partes. E o duplo está aqui para isso, para você pedir para ele. Coisas que você não consegue perdoar, pede para ele. Vamos perdoar, vamos fazer uma lista daquelas pessoas que eu magoei ou que me magoaram. Vamos perdoar, vamos limpar. Pede para ele, ele consegue fazer isso por você, que é você mesmo, no eu futuro, tá bom? Então esse ser, ele vem e te conta qual a melhor solução, porque ele é um ser de luz. Esse duplo só te responde, só conversa com você se você perguntar. Ele não é intrometido. Se você não chamar ele para conversar à noite, ele não vai conversar, te dar as respostas que você precisa, tá bom? O direcionamento que você precisa. Então, primeiro, você precisa perguntar. Segundo, ouvir o que esse duplo ou eu do futuro tem a dizer. Terceiro, crer nele é necessário. Confiança é tudo. Se você não confiar em mim, gente, na minha amizade, não adianta você estar aqui assistindo a minha aula, concorda? Mas se você está aqui é porque você acredita, a maioria são conhecidos. Tem poucas pessoas pela primeira vez. Então, são pessoas assim que confiam umas nas outras. Então, eu peço essa confiança também em mim, assim como você deve confiar no seu duplo. Crer nele é necessário, tá? Que ele existe, que ele está do seu lado, que ele está dentro de você, que ele te orienta, te leva, te pega pelas mãos, muitas vezes até no colo, te carrega, tá? Ele viaja no tempo e é capaz de te mostrar quais as melhores soluções, melhores opções. Olha que bacana, gente! Melhores opções que você tem para praticar. Na verdade, nós sempre nos comunicamos, tá? Com o nosso duplo, antes de chegar nesse plano, ou na Terra. O tempo todo nós nos comunicávamos com ele, com o duplo. Ou seja, já existia um relacionamento harmonioso entre nós dois, entre vocês dois. A Terra é uma escola feita de projeções. Nada do que vemos é real. São apenas energias. E o duplo, ele é feito de energia. Ele pode dar uma vida maravilhosa para você. Seu melhor amigo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã, nossa terceira e última aula. Gratidão. Muito obrigada. Fiquem em paz. Fiquem tranquilos. Tudo está no controle de Deus e do nosso duplo.